Olá, audiência, bem-vindos a mais um vídeo da FM Talks. Hoje a gente tem a alegria de conversar aqui com dois executivos para falar de um tema super importante aí para o nosso segmento de Facilities Management. E eu convidei aqui, a gente está com o Vitor Lira e o Gustavo Nicásio, que são da Inova, e eu vou deixar agora eles se apresentarem. Eu nem vou falar um pouquinho aí do dia a dia deles, deixar isso para eles comentarem aqui com a gente. Rapazes, sejam muito bem-vindos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Vitor, um pouquinho do seu trabalho aí na Inova, falasse também um pouquinho da Inova. Bom, antes de mais nada, felizes demais de estar aqui hoje batendo papo, falando de um projeto super importante, né? Sempre falar da Inova é uma coisa que nos apaixona do nosso trabalho, né? E aí, quando a gente consegue medir isso de forma, de maneira técnica e formal, isso nos agrada. Então, a Inova hoje é uma empresa brasileira, muita gente conhece, mas aqueles que não conhecem, nós temos uma empresa 100% brasileira, né? Começamos efetivamente há 16 anos, 17 anos esse ano a gente faz, e o mercado veio nos levando para alguns caminhos, né? Os nossos sócios, nossos proprietários, sempre muito antenados, querendo algumas coisas diferentes para andar na frente, né? A gente tinha uma profunda carência de regra, né, Léa? A gente não tinha uma regra que falasse do nosso trabalho, da parte do facility, do property, alguma coisa que fosse aplicada. Tinha muita coisa incipiente, mas que não eram tratadas com aquela atenção, e aí me vem a ISO e resolve se debruçar sobre isso para um mercado que é monstruoso, enorme, que você tem jogadores enormes, que você tem hoje, né, o mercado financeiro inteiro mergulhado em facility, mergulhado também na parte de property, que são proprietários de grandes unidades, e vem a ISO e traz para a gente esse regramento, né. Nesse período foi importante para a Inova, porque a gente viu um processo de crescimento, né, muito legal, muito consistente, né, não tem ausência de consistência, a gente é muito preocupado com crescer de maneira ordenada. E aí nos veio aí o Gustavo, né, o Gustavo, que é um braço dele, é um aficionado pela parte de processos e performance e resultado, e veio semear isso, né, a gente estava procurando outras certificações, e daqui a pouco veio o Gustavo e falou assim, olha, a gente não está muito longe de uma certificação. E aí isso acabou contagiando a Inova de maneira global, né, os nossos sócios proprietários mergulharam nisso, nosso CEO mergulhou nisso, e aí não preciso nem dizer que eu, como diretor, e ter trabalhado com o Gustavo durante muito tempo no Rio de Janeiro, hoje em São Paulo, isso tomou a empresa de uma maneira totalmente diferente, onde a gente, né, engendrou esforços, e aí a gente, né, acabou conseguindo aí de forma satisfatória, até com um esforço muito calibrado, né, a certificação. Então, não é vaidade, mas é orgulho que chama, né? A gente está bastante orgulhoso do nosso time aqui internamente. Gustavo, eu queria que você falasse para a gente rapidinho como é que foi esse processo, porque assim, hoje assim, o processo de certificação na área de Facility Management, ele é uma coisa assim, basicamente nova, né? E eu queria saber como é que isso adentrou a Inova, quais foram os benefícios que você acredita que isso vai trazer para todas as propriedades, né, e também para os negócios que a Inova administra. Primeiramente, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a ISO 41001, né? É uma norma nova, né? No Brasil, ela saiu em 2018 fora, né? É uma certificação na ISO, né? E só foi traduzida e implementada no Brasil em 2020, né? Publicada. Então, realmente é uma certificação muito nova, mas que estabelece aí um baseline com relação a requisitos na gestão de facility, requisitos de processos necessários, né, para a gente conduzir um bom processo de facility e entregar aquilo que os usuários necessitam, né. Então, com relação à norma, quando a gente fala de gestão de facility, a gente está falando de gestão de manutenção, gestão de limpeza, gestão de apoio logístico, de gestão de jardinagem, né, de todos os demais serviços que são inerentes a uma gestão, a um edifício, a uma planta logística, né? Então, a norma, a ISO 41001, ela estabelece todos esses requisitos. Eu quero se colocar, porque nosso ponto de vista, exatamente como a norma, ela é baseada no sistema de gestão do gerenciamento, né? A gente não fala que a gente está certificando o prédio, não. A gente está certificando o sistema e a governança ganha muito com isso. Então, acho que é importante até que a nossa audiência observe a importância do sistema não, né? Não só de você ter um sistema de gerenciamento de facilidades e propriedades
que rode de maneira uniforme, mas que a ISO vem trazer para você muitos processos que te ajudam, na verdade, a deixar essa gestão muito mais simples e objetiva. O que é legal, Leia? E aí, fazendo as palavras do Gustavo, né? Se a gente não tinha um baseline, se não tinha lá o baseline, se não tinha a medida, então ficava muito de boas práticas daquilo que efetivamente vem de fora do país, né? E aí o que acontecia? Né, as grandes multinacionais, os grandes jogadores, os grandes players, os bancos, enfim, todos aqueles que efetivamente são proprietários, né? Eles começaram a ficar preocupados porque você tem esse cliente externo. E aí o mercado ele começa a se adaptar de uma maneira e aí vem a certificação para a Inova no momento que para a gente era fantástico. A gente começou a descobrir coisas interessantes. Exemplo da gente aqui do dia a dia. A gente já praticava bastante coisa do regramento, né, da ISO, da parametrização da ISO, de forma orgânica. Né? O Gustavo, no contrato, hoje no contrato do Senado, ele já praticava isso de maneira orgânica, até com um grau de exigência diferente pelo cliente que ele tem lá, mas a gente se surpreendeu que das menores operações até as maiores operações a Inova também praticava. Então a gente meio que encurtou o prazo, entendeu? Essa questão, Leia. Então, assim, aqueles que efetivamente fizeram, redigiram, né, esse corpo técnico que redigiu a ISO, eles foram inteligentes nesse aspecto, porque eles trouxeram realmente as aplicações do dia a dia comum. Então eles trouxeram para o ISO, para o balizamento do ISO, alguma coisa que efetivamente vai chancelar a entrega da Inova. Então, assim, a nossa preocupação com as questões de compliance era uma questão que a gente discutia, a gente já teve vários fóruns de compliance, e efetivamente, quando o regramento vem, ele vem coroar uma coisa que efetivamente a gente já executava dentro de casa. Óbvio que tem as dificuldades normais de uma aplicação de ISO, né? Então, a gente teve o pessoal lá, o Gustavo teve lá os auditores lá com ele, quase morando lá dentro do contrato, né, fazendo uma série de perguntas com relação à empresa, a gente coletou um número de informações grandes, enfim, né, o regramento, quando ele vem para a Inova, num primeiro momento, para ter a certificação, ele vem com uma força muito grande, mas quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer as entregas micro, a gente começou a ver, quando a gente viu o relatório, a gente estava assim, por que distância a gente está da certificação? Então a certificação, de certa forma, ela chegou rápido para a Inova. Né? E aí, quando eu falei do orgulho, tá aí. Vem desse orgulhozinho, de estar mais próximo do que a gente imaginava que estava. E quanto tempo demorou esse processo, senhora? Vocês começaram, vamos implantar, contrataram a empresa de auditoria, que certamente contribuiu aí com vocês. Esse processo demorou muito tempo, não demorou? Queria ouvir um pouquinho, porque às vezes as pessoas acabam também não implantando algumas certificações, porque acreditam que isso é moroso, que demora, né? Que tem que ter, na verdade, uma certa disciplina para poder fazer da maneira correta, não é verdade? Demorou uns 4 meses de projeto, desde a contratação da consultoria e o planejamento do projeto até a obtenção do certificado, uns 4 meses. Legal. Ô, Vitor, queria ouvir de você quais são os benefícios que você acredita que isso vai trazer para os clientes da Inova? Leia, indiscutivelmente a transparência e a claridade das coisas, né? Esse inquilino que efetivamente compra, né, ele está muito preocupado, na verdade, com a preservação do bem, do imóvel dele, do conforto, né? Tem as questões de ESG, que a ISO ela vai muito no ESG lá de forma indireta, mas sem sombra de dúvida o cliente Inova, quando ele olha para a Inova, saber que a Inova está chancelada, ela sabe que a gente tem boas práticas aqui dentro. E assim, as boas práticas da Inova, elas não são boas práticas de papel, elas são boas práticas de comportamento. Elas são comportamentais, né? Só para você ter noção, antes da gente efetivamente lançar isso ao mercado e falar que a gente tinha dado a certificação, isso transitou dentro da Inova um tempo, entendeu, Léa? A gente conscientizou o nosso time, a gente falou com os nossos funcionários, os nossos funcionários foram os primeiros a saber. Virou uma prática da Inova o seguinte, olha, conseguimos XYZ, contrato tal, ou conseguimos a certificação, e a gente começou a tratar dentro de casa. E o que acontece? Esse cliente que vem procurar a Inova, ele pode ter certeza que ele está achando um funcionário, um cara de ponta lá, o gerente predial dele, o supervisor, o analista, seja o que for, esse cara já está no sangue, no DNA Inova, que ele tem uma certificação da ISO. Né? E apesar da certificação ela vir muito agregada a unidades, preços a unidades e coisa e tal, existe um carinho muito grande da perpetuação da informação. Então, um dos cuidados que o Gustavo teve como patrono, quando ele veio para cá, ele falou, olha, Vitor, eu como diretor de operações, não dá para a gente ter a certificação presa num contrato. É necessário a gente transformar isso numa política corporativa. Alguém tem que ver isso. E isso nos trouxe mais um outro viés. Então, a gente estava tratando um contrato e a gente falou assim, opa, peraí, isso aqui é aplicável a todos.
Então, hoje, o cliente que tem a Inova, ele certamente ele vai se deparar com uma postura de registro, de processo, de entrega, de compliance, das questões processuais muito bem organizadas e muito bem determinadas. Óbvio que isso demora um tempo, né? Quando eu te falei que a gente se surpreendeu com o tempo, quando a gente contratou, né, Gustavo, a gente veio com um target de 6 meses, 7 meses, 8 meses para a última conclusão. E quando chegou ao final do segundo para o terceiro mês, me vem o Gustavo, manda um e-mail dos auditores informando que realmente a gente já tinha andado bastante e que a Inova, né, poderia já entrar no processo efetivo das medições. Então, o cliente hoje que vem procurar a Inova, para trazer a Inova para um projeto, seja para desenvolver um projeto, seja para entrar num projeto que já esteja corrente, ele pode ter certeza que a gente está observando os processos, está observando o bom senso da aplicação dos processos, né? Aqui a gente não tem esse radicalismo de, não, se não está na ISO a gente não faz, não, a gente entende que a ISO é o grande balizador, é a grande instância, e que a gente entende que o cliente também merece essa atenção do personalizado. Então a ISO, né, deu uma lapidada, eu acho que no nosso diamante aqui para a última entrega ao cliente, entendeu? É interessante ouvir você falar, porque vem com um orgulho grande, né, principalmente para você que é um diretor de operações, quanto isso muda, na verdade, o posicionamento de vocês. Fantástico, Léa. Né? Fantástico, Léa, porque assim, a gente, infelizmente, a gente sempre vive uma aprovação, né? A gente entende, né, os nossos termos, né, Léa, do nosso negócio, do nosso mercado, eles são todos termos de uma globalização, né? Então o mundo inteiro está falando do facility, etc. E aí existem algumas coisas que a gente tem que vencer, a gente tem que trabalhar um pouco mais. E aí quando vem uma empresa certificadora, internacional, reconhecida, né, que já tem as chancelas, isso tira um pouco da distância do que acontece lá fora para o que acontece aqui dentro. Então a gente encurta um pouquinho mais o espaço e a gente entra nessa globalização de verdade, Léa. E a gente começa a olhar para a gente de forma diferente e também entender o que a gente também, quais são as nossas lacunas, né, Léa? A regra, quando ela foi para aplicação, o Gustavo apontou muita lacuna, né? Então, a nossa preocupação não era só potencializar o que havia de bom dentro da casa, né, do regramento, das pessoas, da forma que a gente conduzia, mas principalmente aquilo que a gente não era bom, daquilo que a gente não tinha observado. Então a regra, ela trouxe isso para a gente, trouxe a gente para um outro patamar, para uma outra conclusão. E o que é engraçado, o nosso funcionário, o nosso colaborador, o nosso time, ele ficou mais exigente com a gente mesmo, né? Então a gente percebeu que houve uma subida da régua do cara da ponta para com o back-office. Então os caras cobram um back-office diferente porque sabem que existe um regramento de resposta, de tempos e SLAs, entendeu? Então isso para a gente foi muito legal. Complementando o que o Vitor está falando, foi nítido a evolução no nível de maturidade, né, da equipe durante o projeto, né, com relação à disciplina de execução, a entender a necessidade de seguir procedimentos, dos números, dos indicadores, perseguir as metas. Então, a gente conseguiu perceber bem essa evolução do time. Muito bem, Gustavo, eu só queria que você complementasse e falasse aqui para a nossa audiência, que eles também ficam curiosos, talvez quais foram as 3 maiores dificuldades ou desafios que você teve para fazer essa implantação? A gente teve, assim, não vou dizer que seja uma dificuldade, mas foi algo bem desafiador e foi interessante a gente conseguir mapear todas as partes interessadas e entender de cada parte interessada quais são os seus requisitos. E a gente percebeu algumas lacunas que o Vitor comentou justamente nesse processo, né? Espera aí, a parte interessada X tinha um requisito que não estava 100% alinhado com os nossos processos. Então, a gente conseguir trazer os nossos processos mais para perto da necessidade do cliente foi um ganho relevante nesse projeto. Um outro processo um outro ponto, né, que foi desafiador foi essa parte de melhoria de disciplina de execução, né? A gente estabelece diversos procedimentos, mas do brasileiro a gente buscar ser resistência, né, Gustavo? Tem mais resistência de você seguir exatamente aquilo que foi combinado, e a gente sentiu uma certa dificuldade, sim, de a gente alcançar esse nível da equipe, né? Mas existe um ponto que é interessante, desculpa, Gustavo, só para complementar, o que é interessante, Léa?
trazer para dentro do time Inova, a gente teve aquela pequena resistência que a gente vai vencendo até, né, pelo envolvimento do investimento, que faz parte você está mudando, tirando o cara ali do... Não é que, a gente aqui não gosta de zona de conforto e nós somos inquietos com o mundo, a gente quer melhorar. Mas o que a gente percebeu, a gente teve alguma dificuldade também com o fornecedor, que a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso comportamento de entrega dos processos, então você entende que nós somos uma gerenciadora. Abaixo dessa gerenciadora, ou em parceria com essa gerenciadora, nós temos equipe de segurança, recepção, pessoal de facilities que também age dentro das áreas privativas também. E aí, quando a gente começa a mudar um pouquinho o processo, um formulário novo, ou um processo digital novo, isso foi uma grande vantagem. O nosso sistema, o Inove, ele ajudou demais a parte de rastreabilidade do processo. Óbvio que o nosso parceiro, o nosso fornecedor, ele sentiu imediatamente. Então, assim, ele mesmo começou a se comportar com aquela maturidade que o Gustavo falou. Pô, o time começou a se tratar com uma maturidade. E aí, independente da gente ter o título de profissional, porque somos e vivemos disso, mudou o profissionalismo. Você entende? Eles começam a entender. Então, a gente teve desses 2 pontos que o Gustavo apresentou, a gente teve um terceiro que eu senti do lado de fora com as outras unidades que estavam passando, né, a reboque por essa mudança, né, de processo, que foi justamente o fornecedor, que alguns não estão correndo atrás da certificação ou do entendimento da melhor prática. Então, houve aí um trabalho um pouco maior na parte de retreinamento desses times. Então, o Gustavo teve um problema longo para montar treinamentos e custar os caras entenderem qual era o regramento. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu a certificação num prazo curto e ela não para por aí, né, Leia? Não é tirar o título, não é ter o selo, não é ter o carimbo. Então, a gente tem essa repetição, né, do exercício que o Gustavo hoje capitania, hoje com o setor de qualidade, né? Apesar de hoje ele ser um executivo do nosso maior contrato disparado, que ser quase uma unidade independente, ele coordena junto com a nossa equipe de qualidade, pessoal de processo, ele tem engenheiros de produção junto com ele, né, tocando essa manutenção, essa melhoria contínua, até porque a gente entende que a ISO já, daqui a um tempo, quando ela entrar no eixo, daqui a 5, 6, 7 anos talvez, ela venha com algumas revisões ou com novos regramentos com relação à parte de facility property. E a gente tem que estar pronto para isso. Se o time não estiver treinado para mudança rápida, a gente acaba perdendo isso em algum lugar. Certo, e é interessante que a gente acompanha, né, que a Inova teve um crescimento muito importante no mercado, né, em termos de aumento de gerenciamento de propriedades, etc. E a minha pergunta para você agora, né, já que vocês sempre estão crescendo, né, estão aí, uma das primeiras empresas gerenciadoras que tem aí essa certificação, quais são os próximos passos, né, lógico, agora que tem implantado é o que você falou, né, você tem que estar o tempo inteiro retroalimentando esse sistema para que ele tenha continuidade. Mas mesmo assim a gente acaba vendo aí, né, tanta coisa de transformação digital, de tecnologia, de automação, e eu queria saber de você, assim, o que vocês estão pensando daqui para frente, se é que você pode contar. Acho que a gente pode ter algumas coisas que a gente pode falar. A gente aqui na Inova, quando chega mais ou menos outubro, novembro, a gente meio que entra em imersão, fica todo mundo meio muito doido, porque aí a gente tem que falar o máximo do negócio, falar das tendências, de tudo que se viu, e a gente faz um processo de brainstorm. Nesse processo de brainstorm é que a gente vem preparando sempre o ano seguinte. A gente teve 2 anos muito difíceis, né, Léa, para o nosso negócio, que foi a pandemia. Né? A pandemia foi realmente, acho que é uma máquina do tempo para o universo, para o mundo, né? Parece que o planeta entrou num buraco negro e saiu 5 anos lá na frente, e a gente vai sofrer durante algum tempo. Para a Inova não foi. Mas aprendemos muito também, né? Aprendemos muito também. Dá para fazer melhor, Léa, sempre. Dá para fazer melhor sempre. Dá para se adaptar com velocidade. Hoje a Inova, a gente está muito baseado, o próprio nome diz, né, Inova, né, dentro da inovação, dentro da modificação, né, a gente tem alguns pilares que eles foram desenhados para a Inova, que é a parte de segurança e transparência. A gente tem melhorado cada vez mais a parte de reporte. A gente entende que o cliente e o cliente fim, que é o inquilino, que é o usuário dessas edificações, dessas unidades, né, separar que eu tenho até estacionamentos de grande porte hoje, que é do grupo Big, né, então eu tenho unidades do residencial ao corporativo, eu tenho data center, a gente administra hoje um centro de data center que é gigante, eu tenho 5, 6 empresas monstros, então a gente administra uma missão crítica considerável. E para o futuro o que a gente tem falado é o seguinte, é melhorar a aproximação para com o cliente, e a gente entende que o VIP para o futuro, Léa, é esse contato. É o contato olho a olho, né? A gente fala muito de tecnologia, mas a gente tem muito medo de que a tecnologia ela vire um monstro, né? Daqueles filmes de ficção científica, que um dia ele se vire contra a gente para tomar
uma ação. A tecnologia é importante na parte de controles e medições, o data science, o big data aqui dentro da Inova é uma coisa respeitadíssima, a gente toma posição com isso, mas a gente entende que a proximidade para com o cliente e criar determinadas seguranças que não são mais aquelas seguranças e confortos naturais. Então, as pessoas, esse utilizador, esse usuário da unidade e o proprietário, ele tem que saber entrar num prédio, ele sabe que ele está seguro, ele sabe que ele tem ferramentas gerenciais, ele sabe que a gente está checando quem entra, quem sai do prédio, quem é aquele fornecedor. Então, acho que a gente está num momento, e a gente está utilizando essa palavra aqui, né, o nosso grande termo, hoje, esse ano, é o Inovis, né, que é o nosso grande, e é verdadeiro isso, né, é o se inovar do seguinte, como é que a gente faz isso? Então, que tipo de resultado a gente está tendo? Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente está se virando para dentro de casa para estar mais forte na parte de processos, que a gente entende que a gente consegue entregar com mais velocidade, melhor, mais rápido e tentar antecipar algumas coisas. Então, para esse ano na Inova, é organização, processo e transparência. Então, a gente está muito na veia. A questão de ESG está muito forte aqui dentro, né? A gente está falando muito de ESG, muito. Né? Então, as questões ambientais que estavam separadas desse conforto do facilite do serviço não está mais separado. Então, tem um setor de qualidade que está tudo embarcado dentro disso. Né? O Gustavo hoje faz parte desse comitê que toca isso aqui dentro. Então, assim, você tem muita coisa acontecendo. Então, a gente está muito feliz com o ano de 2022. Acho que é um ano de desafio, porque tinha muito projeto engavetado de cliente. O mercado estava muito engavetado, né, Leia? E aí a gente começou agosto, setembro, outubro, um monte de movimentação. A gente está muito ligado nisso. A gente entende que existe uma dança de cadeiras dos proprietários e dos donos, mas o que a gente entende é que a gente tem uma nova realidade. Eu acho que o híbrido veio para ficar e a gente tem que adaptar o nosso serviço da maneira mais simples, mais fácil. Então, é pela simplicidade que a gente vai entregar o melhor, entendeu? É a segurança da entrega do melhor. Então, esse é o projeto. E tem outras coisinhas também que a gente não pode falar agora que está vindo por aí, mas que já aí a questão de integridade do produto também acho que eu posso falar já que fechou o projeto hoje. Tem um setor aqui há alguns anos, já 2 anos, de integridade do produto, que é um setor de soluções para qualquer coisa. E a gente se assustou, Leia, no período da pandemia, a gente não achou, não vou fazer um papel de que a gente projetou e planejou. A gente queria criar um setor que ajudasse proprietários e inquilinos nessas movimentações de sair, de entrar, de estar junto. E a gente tomou um susto como isso explodiu aqui dentro, Léo. Explodiu aqui dentro, a demanda cresceu absurdamente, né? Entre facility e property, eles estão agora, eu acho que eles estão muito mais próximos agora. Não existe mais a possibilidade do facility não conversar mais com o property querer entender o facility, ou seja, o que é área comum, o que é área privativa. Acho que a gente no fundo, todo mundo precisa se ajudar, né? Não tem jeito. Não tem mais retorno, né? Não tem mais retorno. Acho que esse é o caminho que a Inova tem seguido para esse ano aí. Tá, eu gostei da sua fala aí da questão, né? Às vezes é muita tecnologia, muitas coisas podem embolar o meio de campo. E outro dia eu vi uma frase que diz o seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação que a gente pode entregar para um cliente. Acreditamos, Léa, demais nesse nosso pegado. Então a gente, assim, um bom feijão com arroz mata a fome, né? Então se a gente faz um excelente arroz com feijão, a gente faz um excelente macarronada, a gente faz os pratos mais sofisticados, eles virão com o tempo, desde que a gente tenha dentro da veia, dentro do DNA, esse comportamento da entrega. Né? Acho que a gente ainda tem a gente tem que entender, a Inova entende o papel do coadjuvante, sabe, Léa? Né? O coadjuvante também ganha Oscar, concorda comigo? Vai para a academia, ela ganha Oscar. Então, às vezes, a gente entende que o mercado de property facility, né, a gente tem procurado um protagonismo, que esse protagonismo deve ser um protagonismo de entrelinhas, às vezes não ser ouvido através do problema, né? A gente geralmente lembra da gente com um problema, nunca lembra da gente da parte positiva. Então a gente tem trabalhado muito no bastidor para trazer a segurança máxima ao cliente. Tanto é que hoje a gente se orgulha muito, né, do nosso turnover. Nosso turnover é baixíssimo, Léa, e a gente se pergunta muito, não só porque saiu. A análise de falha é importante, que é um processo dentro da Inova para tudo. Né? Desde uma máquina que para ao contrato que perde, a gente tem uma análise de falha que é um processo muito bem estruturado. Até foi o Gustavo que capitaneou isso, a gente capitaneou isso junto lá atrás, ainda como trabalhávamos juntos aí no Senado, e a gente trouxe para cá. Mas, enfim, a gente entende que tem que... segurança, o cara tem que saber onde ele está pisando, e a Inova quer transferir isso para os nossos clientes, saber onde ele está pisando.
Muito bem, rapaz, gostei muito aí de ouvir vocês, essa empolgação, acho que essa felicidade, certamente isso tudo, ela tramita aí, né, na organização, em todos os lugares onde vocês fazem gerenciamento. Para a gente finalizar, uma mensagem de vocês aqui para a nossa audiência e a gente finaliza, pode ser? Vai lá, Gustavo. Vamos lá. Qual é a sua mensagem, Gustavo? Não, agradecer a oportunidade, né, e olhem a ISO, ela entrega bons resultados, é uma norma interessante, vale a pena. Muito obrigada. E nossa parte aqui é só Inovis. A gente se inovar de maneira geral, e aí no bom sentido, eu acho que sem querer puxar esse gajão, que é ser... Não, mas a gente tem a cultura da nossa inovação pessoal como profissional, como empresa, como CNPJ, né? Um CNPJ é feito de muitos CPFs. Então, olhar para dentro de casa, entender que tem muita gente boa dentro de casa, que não é só o mercado que oferece, mas entender que a gente está contribuindo para o nosso mercado crescer, isso é o que nos aquece, entendeu? O que nos move, é isso. Então, é não desistir. Não é difícil, não é impossível, e dá para fazer ISO e outras atribuições. Tem outras certificações que o Gustavo está inventando aí. Eu fico meio assustado que ele joga assim, né? E a gente vai comprando essas brigas aí. Mas falando em inovação, só para terminar aqui, eu queria contar uma experiência. Eu tive faz um tempo num evento de inovação e uma indústria do setor de produtos para o lar falou o seguinte: além do grupo deles interno estar sempre procurando inovação, mas eles chamavam todos os fornecedores e falavam: olha, queremos crescer X e inovar X. Eu quero saber quanto de inovação você vai trazer no seu processo. E ela contava os resultados, maravilhoso. Então, além disso, né, a gente também tem que contar, né, com todo mundo para fazer melhor. Ele, na verdade, ele chama esse time todo, porque, na verdade, está todo mundo muito misturado, e ele chama o cara para contribuir com isso e ele vem junto. Comunicação é simples. Fantástico, gostei da pegada aí. Vamos sequestrar de forma positiva, vamos trazer para dentro de casa também. Vamos testar. Tá bom. Ok, Gustavo e Vitor, muito obrigada pela participação de vocês, foi uma alegria tê-los aqui. A gente vai produzir o material e logo vamos aí disponibilizar para a nossa audiência, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem, continuem se cuidando, que o seu coronavírus continua chateando muita gente por aí, tá bom? Estamos loucos que acabe isso, mas, Leia, obrigado. Aí o pessoal que esteve com a gente aí acompanhando rapidamente, muito obrigado em ter deixado a gente entrar aí e poder contribuir essa experiência, tá bom? É isso. Ok, um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.